Fala, marinheiros geek de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje nós vamos falar sobre um dos grandes títulos dos quadrinhos nacionais, que é Tungstênio, HQ do Marcelo Quintanilha. Essa HQ foi premiada com um dos prêmios mais importantes dos quadrinhos na Europa, que é o Prêmio Angoulême. Foi premiado em 2016 e a história se passa em Salvador, na Bahia. A trama gira basicamente em torno de 4 personagens. O Caju, que é um jovem periférico, o Seu Ney, que é um ex-militar saudosista da época em que era sargento, o Richard, que é um policial, e a Keira, que é uma mulher que está presa num relacionamento abusivo. O primeiro título considerado pelo Marcelo Quintanilha era O Que Resta, mas no fim ele acabou optando por tungstênio, que é o metal que tem o maior ponto de ebulição e o menor ponto de fusão, e com isso ele quis trazer essa ideia da dificuldade que a gente tem em romper com o metal do dia a dia, né? A dificuldade em transcender todas essas barreiras que o cotidiano e a sociedade nos impõem. É interessante observar que o autor ele não é baiano, na verdade ele é de Niterói, mas ele comenta que a cidade de Salvador sempre esteve muito presente no imaginário dele, né, por ser a primeira capital do Brasil e etc. E ele conta, né, Tungstênio foi desenvolvido na época em que ele morava em Barcelona, em que ele trabalhava com quadrinhos na Europa. E ele comenta que ele costumava ouvir a rádio local de Salvador. Foi quando ele ouviu a notícia que uma dupla de pescadores estava pescando com bombas, e foi flagrada e presa por um policial à paisana. E é justamente esse acontecimento que é o estopim para que toda a trama de Tungstênio se desenvolva. A narrativa é extremamente envolvente e as histórias vão se cortando, né? Então é como se você fosse saltando de uma história para outra abruptamente, né? Nos cortes secos. E isso é muito interessante, porque aí você vai entrando realmente num ritmo frenético de narrativa. Na própria capa do Tungstênio dá pra ver um pouco disso, né? Muito legal. Porque é como se fossem frames de cada uma das histórias e elas estão todas juntas, assim, né? Meio que recortadas uma dentro da outra. E eu acho que isso expressa muito bem como essa HQ é desenvolvida narrativamente. Os diálogos também são muito bem trabalhados, tem uma presença muito forte de regionalismos, a fala ela é bem coloquial, isso é muito legal porque você consegue se identificar com essas falas, você consegue reconhecer essas falas no cotidiano mesmo, né? Uma fala que você... são diálogos que você poderia estar ouvindo na rua, por exemplo. Há também uma espécie de narrador que comenta e acompanha as tramas. Eu lembro que da primeira vez que eu li, essa narração pra mim ela parecia muito mais algo que vinha das personagens, como se fosse a consciência delas comentando o que estava acontecendo e fazendo quase uma parte com o leitor, né, conversando com o leitor. Mas depois na segunda leitura, e principalmente depois de ver o filme que foi baseado na HQ, essa figura do narrador ficou muito mais evidente e deu pra entender melhor assim como que o Quintanilha insere ela na trama. As personagens dessa HQ são muito ricas, porque elas têm as suas falhas de caráter e complexidade escancaradas para o leitor o tempo inteiro. A figura do narrador vai continuamente expressando as inquietações e pensamentos dessas personagens. E isso é muito legal porque aí você acaba se deparando com personagens humanizadas e não vilões ou heróis, né? E isso traz uma complexidade para a obra muito interessante. Partindo agora para o nosso gráfico de riscos, vamos iniciar pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas paralisado analisando a arte. Vai uma nota 7 de 10. É interessante observar o modo como ele desenha as expressões faciais e os rostos das personagens, né, que são extremamente expressivas. E além disso é muito legal ver que ele não segue padrões eurocentrados, né? Então os traços das personagens eles são muito reconhecíveis aqui no Brasil. São personagens que você realmente olha e pensa, nossa, eu poderia encontrar essas pessoas na rua. Além disso, eu acho interessante como a arte serve à narrativa, né, nessa HQ. Porque a narrativa ela é muito frenética e aí a arte ela vai te instigando a seguir, ela não te paralisa, né? Ela vai, na verdade, te instigando a seguir na história, a continuar até chegar no grande desfecho dela. Muito bom também é o modo como ele cria as composições nas páginas, né? Como ele enquadra as paisagens e revela pra gente esse cenário de Salvador. É realmente uma maneira muito interessante. Próximo risco, o risco de contrato eterno. Risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar essa história. Vai uma nota 6 de 10. Porque a história de Tungstênio ela se inicia e se finaliza nessa graphic novel, né? Ela não tem nenhum desdobramento futuro. Mas o Marcelo Quintanilha tem uma obra vastíssima que passa muito pelos temas do Tungstênio, então você pode se sentir realmente inclinado a ler o resto da obra dele após ler Tungstênio. Seguindo para o risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts e adaptações desse universo, vai uma nota
8 de 10. Esse gibi foi adaptado para o cinema pelo diretor Heitor Dália, e é muito legal o filme, ele é bem fiel à HQ, e é muito interessante perceber como os planos do filme, eles meio que imitam o modo do Quintanilha desenhar, né? As posições de câmera, né? O modo como ele enquadra, lembram muito o quadrinho, e isso é muito legal. Até os cortes secos, eles fazem cortes secos entre as cenas, o que leva muito a esse frenesi que rola no quadrinho quando você lê, que você de repente está num lugar, do nada você está em outro, aí você está acompanhando a história de um personagem e de repente está na do outro, que evidencia muito aquela ideia da capa, né, do tungstênio que eu mostrei, por exemplo. Isso é muito legal no filme. Chegou a ser cogitado montar o filme de uma maneira linear, né, de na verdade acompanhar a história de cada personagem, mas felizmente essa ideia foi descartada, porque é realmente muito mais próximo do universo da HQ. Eu acho que envolve a gente muito mais essa ideia de tudo acontecendo ao mesmo tempo e de você ir pulando de uma história para outra, e isso é muito interessante. Uma coisinha só que me incomodou um pouco no filme foi que eu senti os personagens um pouquinho padronizados de alguma forma. O Seu Ney, por exemplo, eu acho ele extremamente igual, parece que o casting é perfeito, lembra muito o personagem e os desenhos, né? Mas, por exemplo, o Richard, né, ele é um policial e ele é um cara gordo, assim, tipo, no modo como ele é desenhado. E é muito legal porque é um personagem que é um cara que você facilmente reconheceria. Você olha pra ele e fala, nossa, eu vejo esse cara na rua, sabe? E ele no filme, né, a escolha que fizeram de como ele é representado no filme, eu acho que tá muito mais ligado a um imaginário coletivo de como seria este policial do que quem ele seria na realidade mesmo, sabe? Eu sinto que tem meio que uma padronização, uma limpeza, sabe? No modo como eles colocam esses personagens na tela. E aí isso me incomodou um pouquinho, assim. Partindo agora para o risco da realidade representada nessa HQ te esmagar profundamente, vai uma nota 8 de 10. Porque essa HQ, ela nos entrega essas personagens lutando freneticamente para romper com o status quo, e você vai entendendo a grande dificuldade que existe, né, em romper com esse tungstênio do cotidiano. E aí, quando você começa a se dar conta de como isso é uma realidade de milhares de pessoas, dá aquela boa esmagada em você. Próximo risco, o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai um enorme 10 de 10. Porque o modo como as narrativas se entrelaçam e o desenlace final, eles são realmente explosivos. A sua cabeça, ela vai explodindo ao longo da narrativa, e aí quando chega no final, tipo, acaba tudo, assim, explode magistralmente. Então não tem como não ser 10 de 10. E pra fechar o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, risco pombo correio, vai um 9 de 10. Porque essa HQ, ela tem uma leitura muito envolvente, ela vai te puxando, e eu acho muito legal poder ver representados e poder ver contadas as histórias de personagens do nosso cotidiano, personagens do nosso dia a dia, personagens que muitas vezes não estão sob as lentes, né? A gente geralmente vê muito a classe alta sendo representada em histórias, romances, etc. Então é muito legal poder ver essas camadas populares protagonizando histórias, né? Protagonizando suas próprias vivências. E aí é muito legal poder ver esses lugares do cotidiano, né? Esses cenários representados e tudo mais. Então vale muito a pena, é muito legal acompanhar a breve narrativa dessas 4 personagens. Recomendo muito, leiam Tungstênio. Dia 24 de março vai rolar na Fábrica de Cultura do Capão Redondo a primeiríssima Perifacon. Esse evento é organizado por amantes da cultura geek da periferia que querem levar pra lá uma grandíssima Comic Con. Então vai ter diversas atrações incríveis, vai ser um espaço para que artistas da periferia possam expor os seus trabalhos e trocar também com outros artistas. Vão ter muitos convidados, né? As atrações, elas estão saindo, então acompanhem, curtam a página da Perifacon para poder ficar por dentro de tudo que vai rolar. E nós da Maré Geek também estaremos lá cobrindo o evento. Então esperamos todos lá, estamos muito animados para o que vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo para dar aquela ajudinha para nós. E se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.